Aleluia, irmãos. Que luta para estar aqui com os irmãos hoje à noite. Eu lembrei da primeira mensagem, os irmãos sabem, né, durante o feriado de Carnaval, teve uma conferência no Recanto em São Roque. E a primeira mensagem era lutar pela boa terra. E o irmão ali falou de toda a história que o povo de Israel passou até entrar na boa terra e teve vários desafios. Só que existe um inimigo que não queria que aquele povo entrasse nessa boa terra. E essa boa terra é o Cristo todo inclusivo. Na nossa experiência também existe um inimigo que não quer que nós desfrutemos desse Cristo todo inclusivo. Eu creio que os irmãos também tiveram suas lutas para estarem na reunião, talvez não conseguiram desfrutar do Senhor adequadamente durante a semana, porque tem alguém que não quer que você desfrute desse Cristo. Mas, aleluia. Amém, porque hoje à noite estamos aqui, a despeito de todas as lutas, derrotas. Não vamos olhar para as nossas derrotas, tampouco para as nossas vitórias, mas vamos ter a cobertura do sangue, se voltar para o Senhor, exercitar o Espírito e desfrutar da palavra. Mas essa não é minha porção, né? Amanhã os irmãos podem compartilhar da conferência, de tudo que desfrutaram. A palavra dessa noite é o entremesclar e a realidade do corpo de Cristo. O tema geral do matinal, eu vou ler para os irmãos, é uma visão geral do encargo central e da presente verdade da restauração do Senhor antes da sua manifestação. Essas 12 mensagens desse matinal, elas são muito especiais porque essa palavra foram as últimas palavras que o irmão Lee falou no seu ministério. Foram ali os últimos 3 anos e meio da vida do irmão. E essa palavra é a nata dessas verdades na restauração. E não só isso, essa palavra não é algo apenas para eu saber, mas o foco é eu viver e desfrutar. Pode parecer, muitas vezes a gente vê os títulos, né, igual a esfera divina e mística. Você fala, nossa, mas que é isso, né? O que os irmãos estão falando? Irmãos, não caiam na mente. A palavra ela é muito misteriosa e muito profunda, mas desfrute e guarde no coração. A palavra é viva. Talvez você, não entendi muito, mas com o tempo aquilo começa a crescer e se torna prevalecente. Então, desfrute. Porque a palavra de hoje, ela é muito misteriosa. O entremesclar e a realidade do corpo de Cristo. Entremesclar, provavelmente, os irmãos que são mais velhos já escutaram essa palavra. Mas talvez os que são mais novos não escutaram ou algumas vezes. Nós costumamos não utilizar tanto. Normalmente nós falamos, vamos ter comunhão, né? Esse é o nosso entremesclar. Oh, Senhor Jesus. Só que essa palavra, ela é muito mais profunda do que nós imaginamos. E eu sinto que o Senhor quer falar algo conosco. Durante a semana, laborando nessa palavra, tem esse livro que fala Pontos Práticos sobre o Entremesclar. Amém. Muito do que está no matinal foi extraído desse livro. E eu senti que o inimigo
não estava feliz. Mas, aleluia, eu sinto que o Senhor, Ele quer mostrar algo para nós. Ele quer mostrar uma necessidade. Talvez eu e você não tenha dentro do coração uma necessidade de entremesclar. Mas eu sinto que esse falar vai atingir seu objetivo se essa necessidade começar a nascer em nós. Porque todas essas mensagens, essas 12 mensagens, tudo que está, esse conteúdo, ele é para edificação do corpo, é para a realidade do corpo e a consumação dessa era. Então, o desfrute, a busca e o viver dessas palavras vão nos levar a isso. Mas é algo que o império das trevas não quer, né? Oh, Senhor Jesus! Eu sei que muitas vezes os irmãos não gostam muito quando a gente está lendo, mas tem algo que eu preciso, logo na introdução, ler para os irmãos, que foi o sentimento do irmão Lee, quando esse livro foi composto de algumas mensagens de uma conferência dada em 94, e o irmão abriu o coração quanto à necessidade de entremesclar. Então, para dar um pontapé inicial, pedi para os irmãos prestarem bastante atenção, que é muito rico, muito íntimo o que o irmão falou aqui, bem pessoal, foi um testemunho mesmo, mas que dá o tom dessa palavra. Fala: meu encargo nesta mensagem é sobre a necessidade de entremesclar. Mesmo entre nós, que estamos na restauração, não são muitos os que percebem que necessitamos do entremesclar. E o necessitamos desesperadamente. O pesado encargo em ministrar o que está no meu coração e no meu espírito é a questão do entremesclar. Nos últimos 3 meses, orei muito ao Senhor pedindo-lhe que fizesse algo em sua restauração. Atualmente, há mais de 1.600 igrejas. Isso quando o irmão escreveu o livro, né, em 94, tem 30 anos, né? 1.600 igrejas estabelecidas pelo Senhor nos 6 continentes. Recebo cartas do exterior com muita frequência contando-me da situação em diversos lugares da terra. Quando vejo a situação da restauração como um todo, aparentemente é muito encorajadora. Aparentemente as igrejas vão bem, estão florescendo, crescendo e aumentando. Mas quanto mais eu fico sabendo disso e mais me sinto encorajado, mais profundo é meu encargo. Parece que o Senhor está perguntando em meu interior: isso é tudo o que eu quero? Você crê que meu corpo pode ser edificado na situação existente, em geral, entre nós hoje? A situação atual é satisfatória para que eu possa prosseguir? Daí o irmão respondeu: sinto que não. Então, o sentimento do irmão foi: as igrejas estão sendo levantadas, os santos têm entrado nesse viver prático da igreja, mas tem algo ainda que está faltando para o cumprimento do propósito de Deus. E a necessidade, isso veio do entremesclar. Aqui o título fala: o entremesclar e a realidade do corpo de Cristo. Parecem duas coisas.
uma mensagem com 2 títulos, mas, na verdade, a realidade do corpo de Cristo é resultado do entremesclar. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu vou ler o algarismo romano 1 para os irmãos, fala, Deus entremesclou o corpo. Eu quero ler alguns versículos para os irmãos, porque esse versículo, ele é bem importante nessa mensagem, mas o entendimento do contexto aqui vai nos ajudar a ver a necessidade do entremesclar. Eu vou começar aqui no 12. Fala, porque assim, 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, embora sendo muitos, são um só corpo. Assim também é o Cristo. Pois também em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Pois o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, tem um Espírito, um corpo, mas aqui fala de muitos membros. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se fosse todo audição, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Para ter um corpo, precisa ter membros distintos. Não dá para ter um corpo só de mão. Agora, contudo, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então, nesse corpo, os membros mais nobres não podem desprezar os que parecem menos nobres. Os olhos, que é um membro muito nobre, não pode desprezar os pés, porque os pés são necessários para esse corpo. Pelo contrário, os membros que parecem ser mais fracos são necessários, e os membros do corpo que consideramos menos honrados, estes vestimos com muito maior honra. E os nossos membros que são menos decentes, tratamos com maior decência. Os pés podem parecer... Os pés não são membros muito bonitos, né? Toda a cultura se enfeita os pés. As irmãs gostam de pintar, fazer as unhas, a gente põe um sapato e tudo mais, mas os olhos a gente deixa exposto, né? Mas os membros que parecem, irmãos, menos honrados, menos nobres, esse nós revestimos com honra. Então, enfeitar os pés é uma forma de revestir os pés com honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Então, os membros que são mais nobres não precisam de tanta honra, tanto cuidado. Mas os irmãos percebem que é ao contrário?
Geralmente se dá honra para quem não necessita dela e se tira daquele que precisa. Contudo, Deus entremesclou o corpo, concedendo muito mais honra aos membros que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Percebe que o entremesclar visa essa harmonia do corpo? Dar honra para quem tem menos, criar um equilíbrio do que tem mais, menos honra. E o Senhor entremesclou os membros dessa forma para que não haja divisão no corpo. Então, o entremesclar é uma questão do corpo. É uma questão do corpo e também o não entremesclar, desculpa, irmãos, estou enroscando aqui, causa divisão. Ó Senhor Jesus. Os irmãos percebem quão séria essa palavra? Muito séria. Ó Senhor Jesus. O A fala, entremesclar é não apenas elevado e profundo, mas também muito misterioso. Ainda, irmãos, nosso entremesclar é muito superficial. Nós falamos, vamos tomar um café para ter uma comunhão? Daí a gente faz um social, conversa sobre trabalho. Não que nós não tenhamos que conversar com os irmãos sobre diversas coisas, mas sinto dizer que isso não é entremesclar. No mundo também tem esse convívio social, essa relação. Mas o entremesclar que cuida do corpo não é esse entremesclar. Esse entremesclar é só um convívio social. Mas o Senhor quer nos mostrar algo mais. E é misterioso, irmãos, porque o corpo humano é muito misterioso. Mesmo agora, nós estamos aqui, nosso cérebro está cuidando do pulmão, que está funcionando de forma autônoma, o coração, a circulação, um monte de hormônios estão acontecendo, e o corpo, ele funciona. Ele funciona, e quando o corpo se machuca, tipo, você machuca, já aconteceu, os irmãos machucaram o tornozelo, o joelho, a outra perna começa a compensar o esforço da que está ferida, para que está ferida se recuperar. O corpo cuida dele mesmo, né? E isso é misterioso. E assim também é o corpo de Cristo, irmãos. O corpo de Cristo entremesclado supre os membros. Entremesclar significa que devemos sempre parar para ter comunhão com os outros. Parar para ter comunhão. Na vida corrida que nós levamos, nós gostamos já de resolver as coisas, né? Eu sei como faz, para que eu vou falar com o Marquinho? No máximo a gente comunica, irmão, eu fiz lá, tal. Mas isso, irmãos, não funciona assim. Nesse corpo, nós precisamos ter comunhão. Não é só comunicar os irmãos, mas nós precisamos ter comunhão. Ó Senhor Jesus. Senão, se eu faço pelo meu gosto ou da forma que eu acho correto, isso é perigoso. Eu não tenho o guardar do Senhor, o guardar do corpo, e nós perdemos a bênção do Senhor quanto àquilo. Então nós precisamos ter comunhão. Não devemos fazer nada sem ter comunhão com os outros santos, que estão servindo conosco, porque a comunhão nos ajusta, harmoniza, tempera e mescla. Senhor Jesus, nos ajusta. É como um marceneiro. Eu vi quando
fizemos móveis lá em casa, o marceneiro, hoje é tudo automatizado, né? Então as peças são cortadas perfeitamente. Mas as paredes da casa não são, o Isaac pode confirmar. Na hora que chega, tá certo, mas não precisa de ajuste. Então, entremesclar, como esse marceneiro ele nos ajusta. Eu sou mais devagar, o irmão é mais rápido, se entremesclando nós vamos ser ajustados. Daí tem outra palavra aqui, ajustou, harmonizou. Aqui é como na música, né? A música carece de harmonia. Se tem uma orquestra, os irmãos tiveram a oportunidade de ver uma orquestra tocando, tem muitos instrumentos. Só que aquilo é harmônico. É impressionante. Mas se alguém não tiver harmonizado, aparece. É estranho. Nesse corpo, se eu não tiver harmonizado, se um membro começa a aparecer, falta harmonia. O Cidinho sempre dá um exemplo. Imagina aqui que eu venho compartilhar e eu tenho uns dedos desse tamanho. Eu estou falando, os irmãos não estão percebendo. Meus dedos, né? É estranho, não é, irmãos? Não tem harmonia. Ó, Senhor, nós precisamos desaparecer nesse corpo. Temperou. Temperar é como um ferreiro, né? Um metal que é temperado, ele é aquecido, dali os cristais do metal se organizam, dele é esfriado, o Marquinhos tá ali, ele pode... E ele fica forte, não é assim? Uma vez eu vi um vídeo mostrando a diferença de uma peça fundida e de uma peça temperada. A peça fundida batia, quebrava, né? Fundição colocava numa forma, mas uma peça temperada ela é muito resistente. Esse corpo é forte se nós formos temperados. E isso acontece por meio do entremesclar. E mesclou. Oh, Senhor Jesus. Aqui é como um enxerto de uma planta. Pegar 2 tipos ali para poder extrair o melhor de cada espécie e ter algo mais doce. Oh, Senhor. Implica a perda das distinções. Tudo isso, irmãos, faz nós desaparecermos nesse corpo. Entremesclar significa que devemos sempre parar. Eu tinha pulado, né, o B, né? Ter comunhão uns com os outros. O D, não devemos fazer nada sem ter comunhão com os outros santos que estão servindo conosco, porque comunhão nos ajusta, harmoniza, tempera e mescla. Ser entremesclado significa que somos tocados por outros e que tocamos outros tendo passado pela cruz, fazendo as coisas pelo Espírito, fazendo tudo para dispensar Cristo por amor ao seu corpo. Tem 4 itens aqui, irmãos. Somos tocados e tocamos outros. Esse tocar não é um tocar físico, mas o entremesclar adequado, nós podemos ser sinceros com os irmãos, sem política, sem afinidade natural. O irmão pode chegar ao irmão. Acho que nessa questão o irmão foi além do que devia. E vice-versa, está aberto a essa comunhão. Mas, quando não estamos entremesclados, tudo nos ofende. Ai, de quem falar alguma coisa de mim. Não leva o desaforo para casa, não é isso? Isso, irmãos, é falta de ser entremesclado. Nós precisamos permitir ser tocados e tocar os irmãos, não com crítica ou ego,
mas com amor e cuidado. Ó Senhor Jesus. Mas para isso, precisa ter a cruz? Nosso entremesclar precisa ter a cruz. Muitas vezes no nosso entremesclar, no churrasco, não tem cruz. Tampouco tem espírito, ou o dispensar de Cristo e o amor ao seu corpo. Sem isso, irmãos, não tem como ser tocado e tocar os outros. Sem a cruz nós vamos nos ofender. Porque a cruz é para matar. E quem está morto não se ofende. Quando você se ofende é sinal que você está vivo, né? O entremesclar não é social, mas o entremesclar do Cristo cujos membros individuais, as igrejas, os cooperadores, os presbíteros, experimentam, desfrutam e participam. Aqui tem uns versículos, preciso ir mais rápido, de Romanos 16. Essa passagem, irmãos, ela é muito especial porque começa ali com Paulo recomendando Febe, falando de Áquila e Priscila e saudando vários irmãos. Isso, irmãos, é a expressão da comunhão do corpo que está acontecendo ali. O apóstolo está falando de vários irmãos em várias situações. Isso é resultado do entremesclar. Tanto que é do corpo que no 16, 17, o apóstolo fala para tomar cuidado com os que causam divisões. Né? Ó Senhor Jesus. Então, no nosso entremesclar, nós precisamos se preocupar com os santos, perguntar dos irmãos, igual o irmão Gessé foi para a China, nós podemos perguntar para o irmão como estão os irmãos na China, como está a questão, a gente poder se preocupar com o corpo, que o Senhor nos dê tal coração. Talvez ainda nós se preocupamos só com a nossa localidade. Sumaré está bem, está tudo bem. Ou melhor, às vezes nem com Sumaré, você se preocupa com a sua obra. Tá pegando fogo ali o serviço de recepção, você fala, não, o som está funcionando hoje, amém, né? O Senhor tem a misericórdia dos irmãos. Não, irmãos, isso não é o sentimento do corpo. Nós precisamos se preocupar. Para manter a unidade singular... Para manter a unidade singular do corpo universal de Cristo, precisamos ser entremesclados. Aqui o Paulo, ele escreveu uma carta para Colossenses e pediu que fosse lida com os laudicenses, e o inverso também acontecia. Então, o irmão estava se preocupando uma forma de entremesclar as igrejas. Isso é importante, irmãos. Mesmo na nossa região, eu sinto isso, como nós precisamos se preocupar com os irmãos que nos cercam e nos entremesclar com eles, para que não haja divisão no corpo. O entremesclar é necessário para a edificação do corpo de Cristo. O 2, João 12, 24 e 1 Coríntios 10, 17, retratam e revelam a necessidade e o significado do entremesclar. João 12, 24 fala de um grão de trigo que caiu na terra, morreu e produziu muitos grãos. Grão de trigo refere-se a Cristo como a semente divina para produzir muitos grãos. As pessoas que o recebem para se tornarem seus muitos membros, que constituem o seu corpo orgânico. O 2, Cristo como grão de trigo morreu e produziu muitos grãos em ressurreição.
os grãos precisam ser moídos e mesclados como farinha para se fazer um pão, que significa o corpo de Cristo. Eu vou ler esses dois versículos, irmãos. João 12, 24 fala: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, o Senhor, como esse único grão de trigo, ele morreu e gerou muitos grãos. E hoje, irmãos, nós somos esses muitos grãos. Só que, como Paulo falou aqui, esse corpo é um só pão. Então, com muitos grãos não faz pão. Para fazer pão, esses grãos precisam virar o quê? Farinha. Precisa provar morte, ser quebrado, esmagado, triturado, moído. Daí é possível ter um pão. Esse corpo, irmãos, não tem lugar para muitos grãos. Muitos grãos não cumprem o propósito de Deus. Nós precisamos provar da cruz por meio da ressurreição e se tornar essa farinha. O nosso entremesclar precisa da cruz porque nós precisamos ser moídos. Ó Senhor Jesus! E é isso que o Senhor está sempre tentando nos quebrar. Mas nós, com frequência, saímos da cruz, nós não queremos o lidar. O irmão fala algo, alguma coisa acontece, nós não queremos sofrer a perca, percebe, irmãos? Você nunca quer perder. Nunca quer perder sua opinião, porque minha opinião é a melhor. Até que prove o contrário, mas ninguém consegue provar que minha opinião não é a melhor. Mas, irmão, nós precisamos ser terminados. Ó Senhor! Não devemos permanecer como grãos inteiros. Temos de ser quebrantados e moídos como farinha fina para sermos mesclados com os outros e formar um pão. Esse pão é o corpo de Cristo. Esse pão, Paulo, ele pegou ali a questão da oferta de manjares em Levíticos 2, que tinha a flor de farinha, o azeite, o incenso e o sal. Tinha flor de farinha a humanidade de Cristo, o azeite o Espírito, o sal a cruz e o incenso o poder da ressurreição. Então, é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós, nos conduzir a tal pão, mas para isso nós precisamos ser quebrantados. O pensamento de Paulo da igreja ser entremesclada como um pão, um corpo, foi tirado do tipo da oferta de manjares. Deixa eu ver. Toda a farinha da oferta de manjares era mesclada com azeite, e isso é o entremesclar. Misturar a farinha com azeite forma um bolo, e isso era aquele... Porque a oferta de manjares ela podia ser preparada de algumas formas, mas duas delas são muito especiais. Com a flor de farinha ali, tudo que mostra aquela experiência pessoal, mas tinha um bolo que era feito, que é algo maior que a nossa experiência coletiva, que é esse corpo. E é isso que o Senhor quer fazer conosco, irmãos.
não tem como edificar esse edifício com pedras individuais. Pedras muito boas, não edificáveis, podem ser boas para colocar numa vitrine, mas não são adequadas para o edifício. Nós precisamos ser mesclados. A vida de Cristo e a nossa vida cristã individual resultam numa totalidade. A vida da igreja como uma oferta de manjares coletiva, composta de crentes que foram quebrantados, moídos e entremesclados. O 3, aqui nós vamos começar a tratar a questão da realidade do corpo. O propósito do entremesclar é introduzir todos nós na realidade do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Nós sabemos que é a igreja, mas a realidade do corpo de Cristo tem algo além, irmãos, porque o meu corpo sou eu, mas a realidade desse corpo, a minha realidade não é esse corpo, porque se eu morrer, ainda vai ter um corpo, não vai? Não gostei muito do exemplo, né? Mas esse corpo vai ser um corpo sem realidade, é uma casca vazia. Então, a realidade não é só não é essa casca, é algo mais intrínseco. E o corpo de Cristo tem uma realidade. Nós podemos achar que a igreja é maravilhosa, é o corpo de Cristo, mas muitas vezes nós confundimos a realidade do corpo com a prática da igreja, a praticidade da igreja. Porque a igreja, na localidade, ela é prática. Tem até o livro A Expressão Prática da Igreja. A expressão prática da igreja é a localidade, porque a igreja universal não tem como você tocar, ela é mística. Né? Mas quando fala, se o irmão tem um problema com o irmão, vai 1 ou 2, tenta se reconciliar, se não, diz-o à igreja. Essa é a igreja local. Para você dizer à igreja, ela precisa... Mas a realidade do corpo não é a prática da igreja. Senhor Jesus. Precisamos estar nas igrejas locais como procedimento para sermos introduzidos na realidade do corpo de Cristo. As igrejas, irmãos, elas são o ambiente que nos introduz na realidade do corpo de Cristo. Mas a igreja local, a igreja na localidade, ainda não é o alvo, não é o objetivo. É só um procedimento para edificação do corpo. Muitas vezes... Eu já escutei isso muitas vezes. As pessoas conhecem o Senhor, a igreja, ela fala, puxa, eu vi a igreja. E fica maravilhado com isso, isso é muito bom. Nós precisamos ver a igreja como Cristo, como Deus vê a igreja. Mas a igreja ainda não é o alvo. Os irmãos percebem? Talvez se eu me contentar, puxa, eu vi a igreja, aleluia. Fui salvo, fui regenerado e vi a igreja. Mas tem algo mais. Mas eu vou continuar avançando. Precisamos... O pico mais elevado da restauração do Senhor que pode
que pode real, prática e verdadeiramente levar a cabo a economia de Deus é para produzir não muitas igrejas locais de maneira física, mas um corpo orgânico para seu organismo. O pico ainda, a base da igreja é algo maravilhoso, mas ainda não é o pico, não é o alvo, irmãos. O alvo é o corpo de Cristo, é a edificação do corpo. As igrejas locais não são a meta da economia eterna de Deus, elas são o procedimento que Deus usa para alcançar a meta da sua economia, a edificação do corpo de Cristo. As igrejas são o procedimento para nos introduzir no corpo de Cristo. As igrejas são o corpo, mas elas podem não ter a realidade do corpo. O Senhor precisa urgentemente da realidade do corpo de Cristo, expressada nas igrejas locais. Se não houver uma expressão substancial da realidade do corpo, o Senhor Jesus não voltará. Existem, irmãos, muitas igrejas genuínas, mas se elas não tiverem a realidade do corpo, o Senhor não voltará. Foi isso que o irmão sentiu. Ele falou, puxa, tantos anos, muitas igrejas, o que está faltando? Muitas vezes pensamos que é necessário, nós temos boas reuniões, bom serviço na igreja, mas talvez falte a realidade do corpo. Falta esses muitos grãos estarem quebrados. Sem isso, não há realidade. Nós podemos ter um formato, só que é igual o corpo que eu dei exemplo, é só uma casca vazia. Não cumpre o desejo de Deus. O significado de sermos entremesclados é a realidade do corpo de Cristo. O próprio entremesclar, irmãos, ele leva a realidade do corpo, mas ele é a realidade do corpo. Essa realidade é um grupo do povo redimido de Deus que se tornou Deus em vida, natureza, mas não na deidade. Aqui, a realidade desse corpo nada mais é que todos esses... Quando nós recebemos essa vida e fomos regenerados, entrou uma outra vida em nós, a vida divina. E nós tornamos homens e divinos. Mas esse homem-deus ainda, ele é muito imaturo. Nós precisamos crescer, ser aperfeiçoados. E todos esses homens divinos, edificados juntos como esse pão, compõem a realidade desse corpo. Ó Senhor Jesus! Eles vivem uma vida não por eles mesmos, mas por outra vida. A vida do Deus triuno, processado e consumado, que entra neles e os toma como sua morada e habitação. Então, irmãos, a realidade desse corpo é esse grupo de pessoas que permite Deus habitar nelas e ser a expressão de Deus. Ó Senhor Jesus! A realidade do corpo de Cristo é o viver coletivo dos homens Deus aperfeiçoados, que são homens genuínos,
mas não vivem pela vida deles, senão pela vida do Deus triuno, processado e consumado, cujos atributos são expressados pelas suas virtudes. Então, esses homens Deus aperfeiçoado, ser aperfeiçoado, até o irmão citou Mateus 5,48, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Nós associamos a perfeição como um melhoramento exterior. Tipo, eu sou uma pessoa desleixada, agora eu sou uma pessoa organizada, então estou sendo aperfeiçoado. Uma melhora no comportamento. Mas ser perfeito aqui, irmão, não que, se nós vivermos por essa vida, consequentemente você será uma pessoa com caráter melhor. Isso é fato. Mas o inverso não é verdade, não é que você é uma pessoa super organizada, eu estou sendo aperfeiçoado. Mas o ser perfeito é viver por essa vida. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor espera, que essa cruz termine com aquilo que é natural e por meio da vida de ressurreição, nós somos capazes e capacitados de viver por meio dessa vida. Isso é um viver de ser aperfeiçoado e é isso que nós carecemos, irmãos. A vida de Deus, com todos os seus atributos, foi vivida no homem Deus Jesus e expressada como as virtudes desse homem Deus. Originalmente, essa vida estava somente em Jesus. Agora, essa vida está sendo reproduzida nos crentes que foram redimidos e regenerados e possuem a vida divina neles. Então, nosso Senhor, ele foi o primeiro homem-Deus e vivia por essa vida. Ele morreu, ressuscitou, se tornou o Espírito. Hoje esse Espírito habita em nós. Então, hoje nós temos essa vida em nós. E podemos viver por essa vida. Isso é possível, irmãos, não porque eu tenho alguma capacidade, mas porque a vida que está em mim é capaz. Ó Senhor Jesus. Os homens Deus aperfeiçoados são aqueles que amadureceram ao exercitarem-se continuamente a rejeitar o ego e viver por outra vida, a vida de ressurreição de Cristo. A realidade do corpo de Cristo é o viver mesclado na união eterna dos homens Deus tripartidos, regenerados, transformados, conformados e glorificados com o Deus triuno na ressurreição de Cristo. Amém? Porque a realidade, irmãos, da ressurreição é o Espírito. E aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Nós não fomos apenas salvos, mas entramos nessa união orgânica maravilhosa. Essa mescla é um viver coletivo da conformidade à morte de Cristo no poder da ressurreição de Cristo. Filipenses 3,10, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformados à sua morte. Ser conformado, irmãos, é como um bolo. A morte do Senhor é essa forma. E nós, aleluia, fomos conformados a essa morte. Mas nós precisamos viver conformados a tal morte. E o poder da sua ressurreição nos capacita a tal viver crucificado.
Esse viver mesclado se dá na ressurreição de Cristo e a realidade da ressurreição é o Espírito. Essa ressurreição dispensa o Deus triuno consumado e libera para os crentes a vida que vence a morte. Esse viver coletivo e mesclado dos homens-deus aperfeiçoados por fim se consuma na Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra, como aumento e expressão de Deus pela eternidade. Então, irmãos, esse viver, ele vai se consumar na Nova Jerusalém. Mas hoje, nós precisamos viver por essa vida. Precisamos levar diante do Senhor. Porque não vai haver esse pão, esse corpo, se eu não viver por essa vida crucificada. O viver coletivo dos homens-deus aperfeiçoados como a realidade do corpo de Cristo encerrará esta era, a era da igreja, e trará Cristo de volta para tomar, possuir e governar a terra com esses homens-deus na era do reino. Os irmãos creem nisso? Eu creio que o que falta para abaixar as cortinas dessa era é esse viver coletivo desses homens-deus. Essa era a preocupação do irmão há 30 anos atrás e essa precisa ser nossa preocupação hoje. Só estabelecer igrejas, ter um bom viver da igreja, não é suficiente para esse corpo ser edificado. Nós precisamos entremesclar. Entremesclar, começar com os irmãos na igreja em Sumaré. Mas não só isso, com todas as igrejas. E eu creio que o Senhor tem sido gracioso conosco. Tivemos várias dificuldades, mas hoje podemos ter comunhão com todos os irmãos. Os irmãos viram, teve a conferência de línguas chinesas, tinha mais de 70 países, né? 78 países. Isso não é maravilhoso? Não é a expressão desse homem entremesclado? Como é possível tantas nacionalidades diferentes viverem juntas? É por meio desse Espírito, irmãos. Nós somos diferentes, mas essa vida que há em nós é a mesma. E eu só queria ler mais algo para os irmãos para concluir, está bem no final do livro. Que faremos à luz dessa revelação? Não há outro caminho para alcançar esse cume elevado a não ser pela oração. Se eu sinto que eu preciso entremesclar, ora, irmão. Se eu também sinto que eu não preciso entremesclar, ora. Nós precisamos que o Senhor crie tal necessidade em nós. Um pouquinho mais para frente fala: peço-lhes que considerem essa questão com reverência. Paulo disse que todos correm a corrida, mas somente um recebe o prêmio. Então ele disse que deveríamos correr de maneira a receber a recompensa. No fim da vida de Paulo, ele disse que havia combatido o bom combate, terminado a corrida e guardado a fé. Ele testificou que havia uma coroa de justiça preparada para ele. Espero que quando terminarmos esta vida, possamos dizer que fizemos a mesma coisa. Espero que quando terminarmos essa vida, possamos dizer que fizemos a mesma coisa. A vida humana, irmãos, é bem temporal. Os irmãos percebem como passa rápido? Parece que eu comecei a reunir com os irmãos, eu tinha 18 anos esses dias. Hoje eu estou com 43, eu nem sei bem o que aconteceu. Mas se passaram muito rápido.
De outra maneira, seremos alguém que abandonou a escola da vida da igreja. Mas o Senhor ainda nos recolherá para a escola da era do reino. Se não formos aperfeiçoados nesta era, o Senhor gastará 1000 anos para nos aperfeiçoar. O Senhor usará até mesmo a segunda morte, que é o fogo do lago de fogo, para nos disciplinar. Apocalipse 2:11. Sou grato ao Senhor pela propagação de sua restauração. Mas, por outro lado, nestes últimos anos, isso pesa muito em meu coração. Não apenas quanto a vocês, mas também quanto a mim mesmo. Então, que isso pese no nosso coração, irmãos. Precisamos continuar avançando nesse corpo, entremesclando com os irmãos, com os santos, no nosso serviço aos santos. Vai ter uma conferência em Sumaré daqui a algumas semanas. Uma oportunidade de se entremesclar com os irmãos, entender a dificuldade que os irmãos enfrentam, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Em São Roque conversei com alguns irmãos, os irmãos falaram que assistem a gente, vários irmãos me pararam e falaram, puxa, eu assisto os irmãos na igreja em Sumaré. E algo me tocou, o irmão me falou, ele, a esposa e mais os filhos. Ele falou, irmãos, você não sabe como é só ter você, seu esposo e seus filhos e partir o pão. Então, irmãos, cada igreja tem sua dificuldade, mas os irmãos estão perseverando. Amém. E que nós possamos perseverar e cooperar, suprir, entremesclar, mas não esquecer da cruz, do Espírito, do corpo e de Cristo. Amém. Deus ao Senhor.